Vamos lá, continuando o vídeo, que tava ficando longo. Então, assim, eu tô falando sobre entrevista, sobre a batalha que eu tive que travar comigo mesma com relação à entrevista para fazer o currículo, porque como eu comentei no outro vídeo, eu poderia só falar de currículo e pronto, mas assim, tem todo um processo. Eu tô contando da minha experiência, cada pessoa vai ter uma experiência diferente, mas assim, eu tô contando a minha experiência, porque pode ser que ajude várias pessoas, gente, porque assim, eu quero é que todo mundo que vem aqui, que queira trabalhar na sua área, que vá, que trabalhe, que tente, que faça. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos, para ajudar outras pessoas que estão ou que passaram ou que vai passar pelo mesmo processo que eu. Então, assim, qual foi a estratégia que eu usei? Em primeiro lugar, não falar para as pessoas que não tinham conseguido ainda um emprego na área, o que eu estava procurando e o que eu estava fazendo. Por quê? Porque eles iam me derrubar. Eu estava construindo a minha autoestima. Se eu tivesse perto de pessoas que não fossem me ajudar, gente, eles iam me acabar, porque acaba mesmo, assim, você desiste. Você desiste, porque é tanta coisa aqui na cabeça que você tem que fazer. Então, assim, em primeiro lugar, eu fui para perto de pessoas que acreditavam mais em mim do que eu mesma, porque eu me duvidava, me questionava o tempo inteiro. Eu fui para a igreja, na comunidade da igreja, todos me ajudaram a fazer currículo, ficaram procurando emprego. Ai, fulano trabalha em banco, não sei quem trabalha não sei o que, Mara, me davam dicas, corrigiam meu currículo. Então, essas pessoas, eu precisei me afastar de muitos imigrantes, porque naquele momento eu precisava estar perto de pessoas que acreditavam em mim mais do que eu mesma, porque eu me questionava, me duvidava de mim mesma o tempo inteiro, então eu precisava ficar forte. E eles olhavam para mim, a minha vizinha que me ajudava com o inglês falava: Mara, você vai conseguir. E eu pensava: oh, coitada, eu trabalhando em banco. E a mulher dizendo para mim: você é determinada, eu tenho certeza que você vai conseguir, é só questão de tempo. Então, assim, essas pessoas falando pra você, então você começa acreditando também, tá? Outra coisa, peguei um caderno, um papel, a loucura aqui da mulher. Eu peguei peguei um caderno, uma caneta e quebrei. Eu falava bem aqui pra mim, enquanto eu escrevi o quê? Gente, eu escrevi o que eu conquistei. O que eu conquistei em Brasil? Quantas provas de concurso eu já tinha feito, que eu já tinha passado? Teve concurso que eu passei, foi em primeiro lugar. Eu não gosto nem de estar falando, porque às vezes a gente falava, as pessoas, ai, tá se gabando. Imagina, gabando, coitada do tanto que eu estudei. Então, assim, eu tive que colocar todos os meus achievements, o que eu conquistei no Brasil, tudo. Então, eu escrevi, era folha atrás de folha, eu consegui isso. Quem foi que conseguiu? Foi eu. E por que eu tava falando? Gente, eu falava pra mim mesma que eu nunca tinha passado na entrevista de emprego. Só pra você ter noção do que acontece com o cérebro. O que tá acontecendo. Então, assim, eu tive que falar assim, eu escrevia. Eu já passei nisso, eu já conquistei isso, eu passei nessa entrevista, que eu tinha passado em inúmeras, trocentas entrevistas, até de inglês, quando eu estudava no ensino médio, porque eu fazia eu fazia o técnico, então tinha muita linguagem em inglês. Então aquela linguagem técnica em inglês eu sabia, eu não sabia era falar nada, mas a linguagem técnica, porque eu estudava todo dia, passei 4 anos estudando a mesma coisa, então eu sabia. Então eu tive que escrever isso tudo. E isso foi o que foi levantando a minha autoestima. Gente, tem uma mulher chamada Marisa Pia, tem um vídeo dela, um áudio de meditação. Eu detonei assistindo os vídeos daquela mulher, quase tudo sobre psicologia, que ela trabalha o mindset e frases, e era acordando, era dormindo e falando frases de afirmação, que eu era suficiente, o quanto eu era boa. E foi todo esse trabalho duro, tá? Não é só simples, vou lá fazer o currículo, né? E uma pessoa que me ajudou muito, o Joe, ele olhava pra mim e falava assim: nossa, você tem uma capacidade absurda. Por que você tá fazendo isso? Então ele me puxava. Ele falava: Mara, você era gerente lá no Brasil, trabalhava numa empresa grande.
Então, assim, você tem muita capacidade, você pode fazer muita coisa, você é capaz. Então, assim, ele me ajudou muito, muito mesmo. Gente, é muito importante você ter uma pessoa, um companheiro do seu lado, a gente chama aqui de partner, né? Ou esposo, ou quem seja o seu namorado, se você, ou o seu melhor amigo. Se você tiver uma pessoa ali lhe puxando, gente, é que nem é Deus mandando a pessoa para lhe ajudar, porque dá uma levantada, tá? Uma outra coisa, eu falei para as pessoas que realmente importava que eu tava procurando emprego e assim, e que eu tava pronta. Porque as dúvidas, os meus questionamentos eram diários, mas todo dia eu derrubava. Quando vi uma coisa negativa aqui, eu derrubava com a positiva aqui, vi uma negativa aqui, é uma luta interna, em primeiro lugar. Então, assim, a minha dica é essa, monte uma estratégia para mudar o pensamento. Por quê? Porque brasileiro é bom de trabalho, tá? A gente é bom de trabalho, a gente faz o trabalho bem feito e o pessoal gosta da gente. A fama que a gente tem aqui é de trabalhador. Trabalhador, quando a pessoa fala brasileiro ou brasileiro, tem a fama, tem de trabalhador, porque a gente dá o sangue, a gente se esforça, a gente mostra se a gente trabalha muito, a gente é muito bom de serviço. Então, assim, eu tive que trazer também a Mara do Brasil para a Austrália, porque a Mara tinha ficado lá no Brasil. Eu tô falando isso do psicológico, eu não tava aqui. Uma pessoa que tinha feito tantas coisas, que tinha atingido tantos objetivos, tinha chegado onde eu tinha chegado no Brasil. Quando eu mudei para a Austrália, aquilo deu uma queda. Então, assim, eu tive que construir tudo de novo, porque eu já sabia o caminho. Eu já sabia o caminho. E coisas que pra mim, por exemplo, o pessoal falava, eu nunca limpei casa. Gente, desde que eu ralava muita roupa na mão pra ganhar dinheiro, eu era camelô, vendia em sacola de não sei quantos quilogramas, andando a pé 1 hora, porque não podia estar querendo economizar, não é nem querendo, né? Eu tinha que economizar para pagar a escola, para fazer outras coisas. Então, assim, eu já tinha passado pelo meu processo, então eu estava num outro estágio da vida e eu podia dar aquele pulo, então eu tinha que trabalhar a minha mente e foi isso que eu fiz. Fica aí, vamos lá para os próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até a próxima. Dê o like, passa para as pessoas que têm interesse e que esse vídeo possa ajudar, tá bom? Tchau, pessoal!